Dosu masae, masakala dogwe, anasia dogwe. Descendentes precisam saber que a história da África é tão bonita quanto a da Grécia. Dosu masae, masakala dogwe, anasia dogwe, dokoli dogwe, agoe. Este trabalho é uma introdução a uma aula que pretendo desenvolver nas minhas turmas. Tendo em mente a dinâmica de roda de grupos, busco em desconstruir a história da África eurocêntrica e abrasileirada e mostrar a África como ela é, humana. Dokoli dogwe, agoe, masakala dogwe, anasia dogwe. Jazz. Em 2003, foi sancionada a Lei 10.63.903, que alterou a Lei de Diretrizes e Bases de Educação, que inclui no currículo oficial da rede de ensino e a obrigatoriedade da presença da temática História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. Mas que história africana é essa? É uma história africana vista das lentes europeias. A África aparece para o mundo no Antigo Egito, perde o protagonismo para a Grécia, então ressurge na nossa educação através da escravidão. A história é tão curta assim? Onde estão as outras civilizações africanas da Idade Antiga? Onde está a África medieval e a Era de Ouro islâmica? E a resistência da escravidão? E como um país do tamanho de Portugal conseguiu chegar na África e dominar civilizações? Eu te digo como, usando mapas árabes e fazendo acordo com líderes africanos de riquezas maiores ou equivalentes a de muitos países europeus da Idade Moderna, abaixando a cabeça para eles e usando da ganância desses poderosos para escravizar aos poucos populações inteiras. Mas então essa elite negra é capaz de ter ganância? Não é europeu superior com essas armas de fogo? A elite rica não percebeu o problema que estava criando. Tudo o que ela queria era dinheiro e não teve problema nenhum em vender seres humanos para o europeu, mostrando que eles eram também humanos e não há diferença entre um ganancioso europeu e um ganancioso africano. Eu não tiro a culpa do europeu da escravidão, pois sem a demanda não há procura, e por mais que o ser humano escravize o outro por milênios, nada se compara com o que foi feito na África. E as feridas causadas, profundas, sangram até hoje. Mas meu objetivo é mostrar que o europeu não era tão superior assim, que nem infinitos estoques de pólvora permitiam o domínio europeu na África. Foi um processo sanguinário, maquiavélico, corrupto e cheio de derrotas para todos os lados. E o maior derrotado foi o povo africano, principalmente os de cor negra. Mas a África é maior que tudo isso. A escravidão foi uma parte da história africana, o berço do nascimento da humanidade e da civilização. Prova que a história da África é mais antiga de todas, tão rica como qualquer outra. Não nego a importância do Antigo Egito, por ser uma das primeiras civilizações humanas e fonte de diversos estudos e egiptomanias que assolaram o Império Britânico. Existem outras civilizações tão grandiosas e esquecidas pela nossa educação brasileira africana. Zamina mina, waka waka, zamina mina sangalewa, anawam zamina mina. Império de Gana. Localiza-se no que é hoje o sudeste da Mauritânia e Mali Ocidental. Gana era chamada de Costa de Ouro por causa da grande quantidade de jazidas. Ainda hoje está entre um dos principais produtores do metal. O Império controlava as rotas de caravanas de camelos que transportavam ouro e sal, que chegou a valer mais do que ouro, para exportação, rumo ao norte do continente, com um eficiente sistema de cobranças de impostos. O Império Aksum hoje se localiza na Eritreia ou na Etiópia. Em seu auge, poderia ser comparado aos maiores impérios já conhecidos, como Pérsia, Roma e China. Controlou um território de 1,25 milhões de quilômetros quadrados. Durante a colonização europeia na África, a Etiópia foi o único país não dominado. Por isso seu último imperador, Haile Selassie I, era adorado por seus súditos, os Rastafarians.
No século XX, ele virou um símbolo de liberdade e da representação política no cenário mundial. O Império do Mali possui imensas minas de ouros em suas fronteiras. Até o início do século XIV, foi fonte de quase metade de todo o ouro e sal do Velho Mundo. O Império floresceu mais sob o comando de Mansa Musa, que detém o título de homem mais rico da história. Sua fortuna era estimada em gritantes 400 bilhões de dólares, um montante que envergonha até Bill Gates. A cidade de Tombouctou foi uma das mais ricas e importantes da região, considerada a Paris do mundo medieval. Sua universidade era um dos maiores centros de cultura muçulmana da época, com 25 mil estudantes. O Império de Oyo-Urubá, que é hoje a Nigéria Ocidental, até hoje são um dos maiores grupos étnico-linguísticos da África Ocidental, composto por 30 milhões de pessoas. Oyo era a capital política dos Urubás. A partir do século XVI, o poder da cidade cresce até tornar-se o estado politicamente mais importante da região, unificando todas as cidades-estados Urubá. Tornou-se assim um dos maiores impérios do oeste africano encontrados pelos exploradores coloniais, tanto por suas riquezas obtidas pelo comércio, como pela poderosa cavalaria. Milhares de Urubás foram trazidos ao Brasil e aqui se tornaram escravos. Muitas palavras e tradições deste grupo são usadas até hoje por aqui. Império Zulu. O início do reino foi estimulado por Shaka Zulu, filho ilegítimo do chefe Senzagonaka, após ter evitado várias tentativas de assassinatos e disputas familiares sangrentas. Shaka se tornou o chefe dos Zulus. Usando suas inovadoras táticas militares, Shaka deixou o império rico e famoso, além de tornar uma das civilizações africanas mais temidas durante o período colonial. Ele treinou seus guerreiros tão bem que acabou derrotando a invasão britânica. A Idade de Ouro Islâmica, também conhecido como Renascimento Islâmico, é datada comunalmente entre os séculos XVIII e XIII, embora alguns estendam até o século XIV ou XV. Durante esse período, engenheiros, acadêmicos, comerciantes do mundo islâmico contribuíram grandemente em áreas como artes, agricultura, economia, indústria, literatura, navegação, filosofia, ciência e tecnologia, preservando e melhorando o legado clássico por um lado, e acrescentando novas invenções e inovações próprias. Os filósofos, poetas, artistas, cientistas, comerciantes e artesãos muçulmanos criaram uma cultura única que influenciou as sociedades de todos os continentes. E o papel do negro nas grandes guerras? A história parece esquecer que a guerra foi mundial. Os Teamster Airmen é o nome popular de um grupo de pilotos militares de caça afro-americanos que lutaram durante a Segunda Guerra Mundial. Também faziam uso do nome de todos os navegadores, bombardeiros, mecânicos, instrutores, chefes de tripulação, enfermeiros, cozinheiros e todo o restante do pessoal de suporte. Buffalo Soldiers. A 92ª Divisão de Infantaria Americana era uma unidade do Exército dos Estados Unidos que combateu na Primeira Guerra Mundial e na Segunda Guerra Mundial. Organizada em outubro de 1917 em Camp Funston, no Kansas, a unidade era formada por negros americanos e afrodescendentes praticamente de todos os estados americanos. Harlem Hellfighters. A divisão de infantaria, exército composto de negros americanos durante a Primeira Guerra Mundial, apelidado de Cascavéis Negras, de homens de bronzes pelos franceses e lutadores do inferno pelos alemães. Ficaram 191 dias nas trincheiras, mais que qualquer outra tropa americana, e sofreu o maior número de vítimas, em torno de 1.500. Atiradores senegaleses. Soldados senegaleses das colônias francesas que lutaram nas trincheiras da Primeira Guerra Mundial, defendendo o território de seu colonizador, e lutaram nas trincheiras africanas contra os nazistas na Segunda Guerra Mundial. Estes são alguns dos grandes exemplos do tamanho da história da África. A África, que é maior que o racismo, é maior que o cientismo e é muito, muito maior que a escravidão. A história da África tem sua própria duração, e não se resume aos períodos de colonialismo.
não são só reis ou imperadores, muito menos colonização. É sobre a história do povo, a vida do povo africano. Precisamos contar a história da gente.